Começando mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo aqui. Só que não. Hoje eu vou contar as histórias do meu antigo açougue, do meu primeiro açougue que eu tive, que estão pedindo muito nos comentários. Bolinha, conta uma história do teu açougue. E eu tenho umas aqui viventes e ó, senta no sofá que é pra dar gargalhada mesmo. Vamos lá então, tem umas cabeludas e umas muito boas, tá? E esse é o último MB Responde de 2021, tá? Agora só em 2022. Então vamos lá, vamos começar aqui a primeira história do Marcelo Bolinha Responde, mas contando as histórias. Vamos lá. Tinha um colega de profissão que o nome dele era Antônio, mas o apelido era Farinha. Farinha não era fácil, não. Farinha era uma pessoa, gente finíssima, mas aprontava as dele. E naquela época, né, que não tinha, como eu pedi pro frigorífico, 10 caixas de picanha, aí que vem as histórias das picanhas, de fazer corte parecido com picanha e tal, né? Nós fizemos umas picanhas nas paletas, pessoal, isso é naquela época, tá? Hoje, frigoríficos com boas marcas de carne tem um corte do dianteiro ali, né? Muito parecido com picanha, mas nomenclaturando o nome correto. Então, não tem mais enganação, tá? Isso aconteceu naquela época e aconteceu mesmo, tá? A cliente comprando, né? E o outro, e o Ronaldo, se não me engano, acho que era o Ronaldo que estava atendendo a cliente, o Farinha traz o Ronaldo. Aí o Ronaldo dando, né, botando as picanhas na balança para vender para cliente, e o Farinha assim atrás dele, ó. Essa não, essa não. E a mulher fazia assim, ó. O que tá acontecendo ali, né? Aí ela não quis levar as carnes. Daí o Ronaldo brigou com ele, foi um escândalo aquele dia. Tive que apaziguar os dois, porque aquela carne não podia vender pra ela, mas pros outros podia vender. Então assim, ó, confusão, né? Isso aí acontece nos açougues, na minha época acontecia. A outra história aconteceu comigo. Eu tava ali no meu dia frio de inverno, né? Tô ali, lendo um livro, né? Estudando, e chega uma cliente, e nós tava em reforma na empresa. E naquela época, tava mexendo nos esgotos e tal, câmera nova, e aí abre esgoto, fecha esgoto, câmera nova, né? A cliente ali comprando. E daqui a pouco assim, ai, moço! eu acho que eu vi um rato. E eu, ali atrás, meio magrinho assim, meio cinzentinho, parecendo um rato mesmo. Não, a senhora nem se preocupa. Isso aí é o Mipsy, é o nosso gatinho, que parece um rato, esse gato feio pra caramba. Ela, não, mas era um rato. Não, a senhora fica tranquila, que não é um rato, é um gato. Aliás, até tem que tirar ele daqui para não dar incomodação, né? Já imaginaram, gente, cara de pau dizer pra pessoa que não era um rato, era um gato? É, eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. A outra história, naquela época nós tínhamos um depósito nos fundos da loja, né? E fazia linguiça, e fazia charque, fazia um monte de produto, né? Que o açougue faz, mas desde aquela época também não podia fazer sem selo de inspeção, mas nós também fazia. Um açougueiro, né, esse eu me lembro, esse era o Antenor, o nome dele. O apelido dele, Cascudo. Cascudo fez essa. O apelido do Antenor era Cascudo. O Cascudo me pega e vai lá no fundo fazer charque, né? Aquela carne tava mais queimadinha, mais sequinha e tal. Pegou, manchou e foi fazer charque lá no fundo. E meu pai chegou no final do dia e... Mas o que aconteceu lá nos fundos? Quem é que fez aquilo lá? Quem é que fez aquilo lá o quê, pai? Me botaram arroz numa carne, tem uma carne cheia de arroz lá em cima, lá. E eu... Como que é isso, pai? Pois o meu amigo Cascudo tomou os chunapes lá durante o meio-dia e foi fazer charque e me pega 2 sacos de arroz de vessal grosso e me salga a carne com arroz. Quis fazer charque com arroz, gente. Pode isso. Essas são as histórias cabeludas que a gente passa no açougue. Mas tem mais. Eu tenho um cliente que toda vez que ele me enxerga na rua, em qualquer lugar da cidade aqui de Porto Alegre, ele olha, me aponta e fala assim, ó, Tu foi o açougueiro que vendeu pra mim a picanha mais dura que eu comprei e comi na minha vida. Em qualquer lugar ele faz esse escândalo, faz esse fiasco. Pode ir, gente. A gente tinha comprado umas carnes, e se eu não me engano eram uns búfalos bem velhos. Nada contra a carne de búfalo, é maravilhosa. Só que era uma carne muito de animal velho, né? Foi também comprada pra fazer charque, eu acho, na época. E aí, eu vendi a picanha pra ele. Mas que nunca comeu carne tão dura na vida, né? Claro, mas também se fosse de um boi bem velho, também ia ser bem duro. Mas ele me vê na rua, ele aponta o dedo assim, ó. Eu tenho que desviar, né? Porque ele pega e me faz passar vergonha. Isso acontece, gente, tá? Uma outra vez, um cliente, essa do Farinha de novo. O cliente comprando comprava um sacão de carne, né? Todos os cortes, carne moída, frango, porco, ovelha, carne pra bife, comprava um monte de coisa. E fazia o saco, né?
botava no saco plástico e ia no caixa e entregava pro cliente, normal, a gente faz assim açougue. Só que aí, o Farinha tava cortando carne lá. E o Farinha me pega e me dá um espirro em cima das compras do cliente, em cima da carne. Tchim! E continua comprando, e continua fazendo, né? E o cliente continua comprando e o cliente com a mão na cabeça assim, né? E eu ali, né? O que eu faço? O que eu faço? O cara me espirrou em cima da carne, o que eu faço? O cliente, com toda a educação, chegou no caixa e falou assim, ó, Marcelo, eu gosto muito de comprar aqui, eu compro muito de vocês, mas hoje eu não vou levar a carne, né? Eu acho que tu viu o que aconteceu e eu não vou levar. Tá bom, meu amigo? Saio muito triste, tô indo embora, mas hoje eu não vou levar. Gente, então, isso o que essa minha história quer dizer, tá? Eu sou açougueiro, tá? A minha profissão é açougueiro. Mas existem regras e existem coisas que a gente aprendia em casa e não precisa nenhum técnico te mostrar isso, te falar isso, né? Porque é um técnico que trabalha na área da segurança alimentar, coisa parecida, mas às vezes tem que prestar atenção na educação, né? E jamais esperrar em cima dos alimentos, ou tossir em cima dos alimentos, né? Então o cliente não levou, tá? Eu tinha um outro funcionário que o apelido dele era Mergulhão. A pessoa perguntava, mas por que Mergulhão é o apelido dele? Porque nós fazíamos comida para nós almoçar no fundo do açougue, que tinha a cozinha, e o Mergulhão, antes de o almoço ficar pronto, ele ia nos fundos bem devagarinho, sem ninguém ver, e pegava um garfo e procurava, sempre no carreteiro, ou no feijão, ou na sopa, os pedaços de carne maior para ele. E ele pegava e comia rapidinho lá no fundo e voltava pra frente. Nós pegamos 1, 2, 3, 5 vezes vendo ele fazer isso. Aí apelidamos ele de Mergulhão, porque o Mergulhão mergulha, né? E mergulha e pega o peixe, né? Pega a carne, então ele pegava carne maior. Pegamos fazendo isso várias vezes e o apelido dele ficou Mergulhão por causa disso. Essa é uma outra história boa também. Mas uma delas, que foi um horror, nós fazíamos entrega. E naquela época tinha a Kombi, enchia a Kombi de carne e você fazia entrega no centro de Porto Alegre, nos restaurantes. E tinha um restaurante, que era, se eu não me engano, o nome dele era o Porto Velho, tá? Que era um grande restaurante famoso na cidade, que ele tinha umas escadas em caracol lá embaixo na cozinha. Ou a geladeira, acho que a geladeira lá embaixo. E nós tínhamos que, né, descarregar lá embaixo. Bah, gente, e não era fácil, porque as caixas de frango, eu comprava muito frango. O frango naquela época, ele vinha em caixa, sem pacote, não tinha plástico por fora, né? Ele vinha 15 frangos em cada caixa, virado de cabeça para baixo, com a bunda para cima ali, e sempre saindo muito caldo, muito líquido, né? E aí nós, pra descer as escadas muito rápido, pegava as caixas de carne, largava na ponta da escada e a caixa... e fazia o caracol e lá embaixo, caía, então ela botava 5, 6, 15 caixas, né, descendo na escada. Pois um dia, tinha o controle de qualidade, desde naquela época já tinha, esse restaurante era muito famoso, ela tinha avisado a gente para não fazer mais aquilo. E a gente não viu ela lá, pegamos e largamos as caixas, né? Pois a primeira caixa, a caixa de frango, quando a caixa bateu no chão, a caixa virou todos os 15 frangos. Adivinha onde que o frango caiu, né? Que virou a caixa e nos pés de quem o frango pegou? Adivinha onde foi isso que aconteceu? Nos pés da Denise, que era a controle de qualidade naquela época. Gente, o que nós ouvimos, bom, só faltou de ser preso, cair em cana, porque olha, aquela moça, aquela profissional né? Era muito ruim de descer, gente, era pavoroso. E aí a gente fazia, né? Era aquela época mais de guri também, né? Então a gente aprontava as nossas, né? E a última, para fechar hoje, né? Eu nunca vou me esquecer, eu tinha uma caminhonete, né, que era da empresa, que era, se eu não me engano, a D20 ou S10, acho que era a D20, a diesel na época e tal. E meu pai trazia frios de Gramado, frios, salame, morcela, patê, salamito, linguiça defumada da Serra, aquela região de Gramado, ali, Serra Grande por ali, e trazia para Porto Alegre e nós no outro dia de manhã repartia, né, e fazia as entregas. E eu um dia, tô com a caminhonete cheia, mais cheia de produto, né, fiz a primeira entrega e começou a dar uma música boa no rádio. Eu peguei o rádio e espichei, né? Espichei o som a toda altura, né? E tô cantando junto ali, né? Porque final de semana ia pra praia, curtir, isso era uma sexta-feira. E tô ali, né? Ah, sobe loma, desce loma. Quando eu cheguei no cliente, eu desço da caminhonete e vou lá atrás. A caçamba, a tampa da caçamba tava aberta. Eu perdi 18 caixas de linguiça, patê, salame, salaminho, linguiça defumada. Eu perdi tudo. A minha cor mudou, né? De normal pra branco na hora. Fiquei assim, ó. Aí eu olhei pra trás na estrada, tinha uma caixa ainda. Eu saí correndo, era a caixa vazia. Aí eu peguei e dei a volta voltei todo o meu trajeto. Vocês acham que eu encontrei? Eu nunca na minha vida consegui encontrar nem as caixas vazias, tá? Ou seja, perdi
o pessoal pegou, né, e vou dizer pra vocês, tá? Aquele dia que tava muito feliz foi realmente um dos dias mais tristes da minha vida, porque quando eu cheguei na açougue eu tinha que conversar com meu pai sobre isso, né? E a parte financeira também. Então foi um dos dias mais tristes, tá? Mas essas são algumas histórias que eu me lembrei quando o pessoal tá pedindo aí. Assim que me lembrar de outras eu trago aqui no canal. Então acaba hoje mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui, só que não, porque hoje eu fiz só as histórias antigas do Marcelo Bolinha como açougueiro. Um abraço, pessoal, e um grande e feliz 2022. Um abraço, gaúcho, a todos vocês inscritos no canal que estão fazendo esse canal ficar tão bom quanto ele é. Valeu, pessoal!